Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos, bem-vindos a mais uma assistência aos animais do CEF, do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos mais uma vez fazer a nossa preleção e para que a gente possa receber melhor as energias, transmitir essas energias também aos nossos pets, nós vamos fazer uma introspecção, uma prece, e eu convido a todos então a fechar os olhos, abrir os corações e desta forma sentir a proximidade e o acolhimento dos nossos mentores queridos que nos ajudam a elevar os nossos sentimentos. E assim nós vamos caminhando rumo ao Pai, primeiro percebendo o auxílio e o carinho de Maria, a nossa mãe espiritual, nos envolve com muito carinho, envolve os nossos corações e nos auxilia com a sua brandura, com o seu amor e carinho, para que possamos elevar-nos ainda mais até Jesus, o nosso Mestre amado, a quem percebemos a presença através de uma luz que vai nos banhando, nos envolvendo, nos auxiliando a abrirmos o nosso coração. Junto dele caminhamos até o Pai e agradecemos por tudo, absolutamente tudo que temos. Agradecemos as experiências, agradecemos os desafios e agradecemos as bênçãos que caem sobre nós sempre, a todo instante, nos auxiliando a crescer, nos auxiliando a amar mais e melhor. E então, com o coração tão pleno de gratidão, nós dizemos ao nosso Pai amado: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas na medida em que perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O assunto de hoje, a preleção de hoje, tem a ver com respeito ao semelhante. O nome dessa preleção é Respeito ao Semelhante sem Imposições. E onde que se encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo 11. É sempre bom a gente dar uma lidinha, uma refletida a respeito daquilo que nós falamos nas preleções também, para aprofundarmos mais, não é? Enfim, e fala então sobre o respeito ao semelhante. Jesus uma vez disse, quando perguntaram a ele como é que se faz para chegar ao reino dos céus. Ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só uma frase, parece simples, mas como tem detalhes, né? E afinal de contas estamos todos nós batalhando, né, nos desenvolvendo nesse sentido, né, fazendo esforço para aprender como fazer isso, aprender a amar a Deus, confiar nele, né, aprender a amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si, ou seja, né, amar tanto a si, a nós mesmos,
quanto amar aos outros, que não somos nós. Então, o próximo quem que é? Todo aquele que não somos nós. Então, amar tudo, nós e tudo que não somos nós. Só que a gente sabe que amar, esse processo de amar, não é tão simples assim, né? Ele envolve muitas questões. E nós ainda somos pessoas, espíritos em construção, ou seja, ainda somos imperfeitos em muitos sentidos, ignorantes em muitos sentidos também. Então nós estamos aprendendo a amar, né? Algumas coisas, é claro, alguns aspectos nós já aprendemos, já sentimos, já conseguimos colocar em prática. Outros ainda não, né? Então a gente muitas vezes confunde amar com sentido de posse, a gente achar que o outro é posse nossa, é nosso, né? Nosso filho, nosso marido, nossas coisas, nosso pet, não é isso? E por ser nosso, a gente impõe condições, a gente achar que é nosso, né? A gente impõe condições, ó, te amo ser, né? Quando ainda não é isso, mas nós estamos aprendendo, enfim. Né? E como nós ainda estamos em construção, no aprendizado do amor, o primeiro passo para aprender a amar, para amar de fato, é respeitar. Né? Por quê? Porque nem sempre a gente concorda com o posicionamento do outro, com algum aspecto na vida, enfim. Nem tudo nós conseguimos concordar. Até porque a gente olha e fala assim, julga, né? Analisa, enfim, e olha e fala assim, mas eu não concordo com isso, não concordo que tenha que ser desse jeito, não concordo com isso, esse jeito da pessoa, esse jeito do outro, né? Só que a gente precisa, como primeiro passo, é respeitar o tempo de cada um. Porque se a gente parar para fazer aquela comparação, né? Nós também temos muita dificuldade em entender muitas coisas em profundidade, né? Em aceitar a nós mesmos, nós temos problemas com isso, né? Nós temos dificuldade em aprender algumas coisas, em aprender a lidar com o aspecto com muitas coisas, sabe? A lidar com o outro, a lidar com as nossas próprias dificuldades, a lidar com a dificuldade que o outro tem também, né? E nós pedimos, nós queremos respeito também dos outros pelas nossas dificuldades que apresentamos no nosso processo aí, né? No nosso processo de crescimento, enfim. Né? E se cada um vivencia dificuldade, porque todo mundo tem, não tem quem não tenha dificuldade na vida, né? Se todo mundo e cada um vivencia dificuldades, assim como nós temos também, e nós gostaríamos tanto, tanto de ser acolhidos, de ser respeitados, de ser abraçados muitas vezes, e alguém fala assim, não, você vai conseguir, não é? Por que não também? É uma questão até de reflexão, né? Nós gostaríamos de ser acolhidos, nós gostaríamos de ser respeitados, então nós precisamos também praticar isso com o outro, com o próximo. A gente pode até não concordar com algum posicionamento, não concordar com alguma coisa, mas respeitar que ele tem um ponto de vista, ou que ele tem alguma dificuldade ainda no seu processo, né? É aquilo que se espera de nós também. Né? Afinal de contas, cada um dá o que tem. Né? Se nós temos facilidade com algumas questões, alguns aspectos, é porque nós passamos já por aquilo, nós conseguimos construir isso dentro de nós. Não é? Só que algumas pessoas ainda se encontram em dificuldade para isso. Da mesma forma que nós também para outras coisas. Não é? Enfim. E quando a gente não aceita e, portanto, não respeita também, nós queremos o quê? Impor nossas verdades, né?
Sabe aquela coisa, não, mas você está errado, né? Você está errado, não está certo isso, enfim. Né? E impor nossa verdade é a mesma coisa que querer medir força com o outro. Né? Quando a gente impõe a nossa verdade, a gente quer se colocar superior, a gente se coloca como superior, fala assim, não, eu estou certo, você está errado. Né? E ao mesmo tempo que a gente se coloca como superior ao outro, a gente está dizendo a mesma coisa, você é inferior a mim. Né? E isso é orgulho. E isso é uma coisa que a gente precisa combater. Afinal de contas, Jesus não veio demonstrar através do seu próprio exemplo e dizer que nós precisamos trabalhar a humildade, né? Com todos os ensinamentos, com as parábolas, com os exemplos da vida dele. Puxa vida, Jesus é o exemplo de humildade, né? E nós ainda com essas nossas dificuldades, enfim, estamos trabalhando. Né? Então, evitar impor a nossa verdade e trabalhar o acolhimento é um passo. Né? Um passo para que nós caminhemos cada vez mais próximos rumo a Deus, que foi o que ele falou no início, né? Como fazer para chegar ao reino dos céus. É isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, não cobrar do outro um comportamento ou um sentimento que é ou igual ao nosso, ou que a gente gostaria que o outro tivesse com relação a nós e que nós nem temos também, né? Enfim, mas a gente cobra do outro, né? A gente cobra a compreensão do outro como nós não compreendemos, quer dizer, é complexo isso, né? E como a gente falou lá no início, próximo é todo aquele que não sou eu, todo aquele que não somos nós, né? Então, se não sou eu, é o próximo. E quem que é então? É tudo. Tudo o que está além de mim, né? Além de nós. Então, isso vale para a natureza, isso vale para as plantinhas, né? Isso vale também para os animais, para os nossos pets. Então, se a gente considerar que o pet também tem o seu tempo, também tem suas características, também tem suas personalidades, suas dificuldades de aprendizado também, vamos parar para pensar, né? Também é respeitar o tempo de aprendizado, as características, a evolução do nosso bichinho, acolhê-lo com todas as dificuldades que ele tem. Então, nós que somos tutores de pets, nós sabemos, nós conhecemos e vemos, percebemos que cada um é diferente do outro. Tem um que tem uma mania, tem o outro que tem uma forma de demonstrar carinho diferente de cada um, não é? E tem algum que tem dificuldade de aprendizado. A gente sabe disso, né? Tem um que parece que, meu Deus, é uma esperteza só, e o outro que tem mais dificuldade. Né? Tem um que é mais. Tem certa agressividade, um outro uma certa passividade, um outro tem mais medo, um outro tem mais ansiedade, um outro tem mais alegria, enfim, são todos diferentes, não é? E também respeitar o tempo de cada um e a dificuldade de cada um, fazendo o possível para que ele possa superar essas coisas todas, tanto quanto nós também temos dificuldades e gostaríamos de auxílio e de acolhimento para superarmos as nossas dificuldades, não é? E lembrando também da prece de São Francisco, né? A prece é bem comprida, né? Tem várias frases que são maravilhosas. E aí a gente pega uma frase ali, né? Uma questãozinha lá dentro da prece de São Francisco. Senhor, que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Poxa vida, isso cabe muito bem para a preleção de hoje, né? Para o assunto de hoje. Que procuremos compreender mais do que sermos compreendidos. Por quê? Porque é dando que se recebe. Né? Queremos ser compreendidos, queremos ser respeitados, queremos ser acolhidos. Todos nós queremos, não é? Mas que possamos também, primeiro, como primeiro passo, fazer, né? Compreender, aceitar, respeitar, porque afinal de contas é dando que se recebe, não é isso? Então, vamos encerrando a preleção dessa semana, agradecendo, pedindo ao Pai que nós possamos manter mente aberta, coração aberto, espírito desperto, para que
através desses ensinamentos, consigamos colocá-los dentro dos nossos corações, não só em teoria, mas que nas oportunidades que sempre são dadas no nosso dia a dia, coloquemos isso em prática. E quando nós pedimos para colocar em prática o respeito, também significa que pode apostar que nós esperemos mesmo que isso aconteça porque nós pedimos, que hajam oportunidades para que esse respeito, partindo de nós, possa ser colocado em prática. Então, que nós esperemos que existam outros, os outros, o próximo, que demandem de nós o respeito, o acolhimento e a aceitação, e que esses sejam exercício para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, de amar ao próximo como a nós mesmos. E também agora vamos unindo os nossos corações, as nossas mentes, os nossos sentimentos, para vibrarmos por todos, por todo o nosso planeta, suas formas de vida, pelos nossos pets, pela harmonia nos nossos lares e também pela harmonia no nosso coração, partindo sempre de nós, porque é dando que se recebe. E então dizemos: Pai, seja feita a tua vontade, graças a Deus. Boa semana a todos.